Há alguns anos, meu marido foi forçado a sair dos Estados Unidos pela imigração. Foram 2 anos que nós ficamos separados e eu sei exatamente o que é ter medo, ter sonho interrompido pela imigração americana. E eu também sei que nesse momento tem gente se aproveitando dessa dor e desse medo para tentar aparecer na internet. Mas eu quero deixar bem claro por que eu estou aqui. Eu estou aqui abordando esse assunto e esse tema, primeiro, porque eu quero te preparar para uma possível oportunidade migratória, que eu tenho a esperança que vai acontecer. Segundo, porque eu quero dividir com você a paz e o consolo que eu recebi de Deus quando eu estava aí no seu lugar de sofrimento, perdendo quem eu amo, vendo alguém que eu amo ser mandado embora. Então é por isso que eu estou gravando esse tipo de vídeo. Mas já prepara hoje para me ouvir, porque o vídeo de hoje precisa ser mais longo. Eu sei que está todo mundo agora nesse momento achando que tudo que está acontecendo é culpa do Trump, que o Trump está por trás de tudo. Mas ele é só a ponta do iceberg de algo que já está borbulhando nos Estados Unidos há muito tempo. Ou você não percebeu no olho assim do seu amigo cidadão americano que ele está com raiva, que ele está vendo todo mundo ser mandado embora e está caladinho, e no passado ele até dava uma opinião e defendia o imigrante. Você não está ouvindo esse silêncio que os cidadãos americanos estão caladinhos? As pessoas estão no seu limite. Essa não é a crise de um presidente, é um acerto de contas de uma nação, porque a conta não fecha. Mas para entender a crise e o que levou o país a esse lugar, a gente vai ter que olhar para trás, a gente vai ter que olhar e encarar o que os imigrantes indocumentados e até documentados fizeram para pisar tanto na bola. O que eu vou te ensinar aqui é algo que eu explico para todos os empresários imigrantes que eu atendo quando eles vêm organizar o financeiro, o RH e os processos da empresa dele aqui na nossa empresa ANF Business Council. Primeiro, deixa eu te explicar como você pode ganhar dinheiro e pagar impostos nos Estados Unidos. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem 4 formas de fazer isso. Forma número 1, você vende algo e ganha dinheiro do cliente. Nesse caso, você paga imposto como empresa. Segundo lugar, você trabalha para uma empresa regularmente. Aí você assina um documento chamado W4 e lá você informa assim, o tamanho da sua família, suas informações, para determinar o quanto de dedução fiscal que o seu patrão vai tirar de você. E aí você recebe de volta em torno de 70% do seu salário. O restante vai para o governo federal, vai para o estadual, vai para o Social Security. No final do ano, um W2 chega na sua casa, você leva para o contador, os impostos já foram pagos e em alguns casos você até recebe parte desse valor de volta. Número 3, você presta serviço para uma empresa e essa empresa te paga 100% do que você fez. Nesse caso, você assina um W9 e no final do ano essa empresa te envia um 1099. Você leva isso para o seu contador, ele calcula o que você gastou para prestar esse serviço e você paga os impostos, que podem ser ali entre 15% a 21% em média. Número 4, você recebe cash, dinheiro vivo. Nada passou por conta bancária. Isso não é Venmo, isso não é Zelle, é cash, ninguém viu. E você pode declarar ou não. Mas caso não declare, é impossível rastrear. E quem disser que nunca se negou um cash, né, pode subir pro céu, né, gente? Eu não recomendo que você faça isso, mas esse é o tipo de sonegação fiscal que você às vezes vai fazer e ninguém vai ver. Perfeito. Então, só para você entender, vestir o uniforme de uma empresa, pela lei, você não é prestador de serviço, você é W2 e deveria estar pagando automaticamente de cara 30% para o governo. Agora, vamos entender o que a nossa comunidade brasileira e outros imigrantes também fizeram nos últimos anos. Mas isso foi muito forte entre os brasileiros, porque eu atendo empresários de várias nacionalidades, latino, americano, e não é tão comum como na comunidade brasileira. A gente fez isso com força, como diz o mineiro. Meus pais chegaram aqui lá nos anos 80, 82, 86, e eu vim em 1998. Quando nós chegamos era assim, começava a trabalhar numa empresa no W2. Em pouquíssimos casos, empresários que na época, na sua maioria, eram cidadãos americanos e não brasileiros, pagavam cash, porque eles recebiam do restaurante, pagava parte do nosso salário under the table. Agora, você imagina a alegria do IRS, vendo aquele dinheirinho do nada caindo na conta? Tudo estava funcionando. Mas com o tempo, a nossa comunidade começou a crescer e empreender, o que é ótimo. Porém, veio junto uma ideia perigosa. E se nós pagarmos menos imposto? Em 1996, o IRS começou a perceber que o povo não estava pagando. Aí ele lançou o famoso IT Number, foi tipo uma dica. E aí, gente, que tal você pagar um imposto? Talvez seja por isso que a pessoa não paga. Então aqui você estava com uma nova opção, né? Para você voltar a pagar. Aí em 2019, eu abri a minha empresa de consultoria empresarial para americanos. Sinceramente, eu passei 15 anos trabalhando com americano, eu não tinha ideia disso aqui que eu estou falando para vocês. Porque quando eu entrei na área administrativa, eu não tinha nenhuma pretensão de atender brasileiros. Mas organicamente, por eu falar português, os brasileiros começaram a me procurar. E eu tive que descobrir
o que eu estou te falando aqui agora, e eu fiquei chocada com esse mundo novo que vivia. Empresa desorganizada, bookkeeping desorganizado, aí eu comecei a auxiliar e organizar e ajudar essas empresas. Muitos já chegavam para mim dizendo, Fernanda, eu quero andar certo, mas agora o meu colaborador não quer entrar no W2, não quer receber um W9, nem sei o que fazer. Por quê? Porque não era só o empresário que ganhava com isso. O colaborador brasileiro que chegou nos últimos 10 a 15 anos se acostumou com um mundo imaginário, onde você tira de 700 a 1.500 dólares por semana, sem falar inglês, sem ter documento e sem ter que dar satisfação para o IRS. Ninguém, e eu concordo, ninguém queria ganhar menos. Até porque o custo de vida está alto. E, gente, eu entendo, você se acostumou com isso. Porém, nós criamos uma sociedade paralela entre nós. E agora o empresário quer sair disso, mas o empregado quer ficar. E o IRS e o Trump e as autoridades americanas, eles estão só olhando os números. Imagina o tanto de dinheiro que o governo não perdeu com essa brincadeira nos últimos anos. Mas você acha que está ruim? Adiciona a fraude do SBA Loan na época da Covid. Você acha que ainda não pode piorar? Adiciona o tanto de gente que chegou com as suas crianças nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, eu vou citar para você alguns números. Os contribuintes nos Estados Unidos desembolsaram cerca de 150 bilhões em serviço e suporte social para ajudar os 20 milhões de imigrantes legais no país, segundo um estudo da Federation for American Immigration Reform. Porque 60% dos indocumentados usam algum serviço social. E posso dizer, tá tudo certo. Se a gente pagasse junto o imposto, ia ter como o irmão chegar, ter recurso para ajudar até ele se estabilizar, e depois essa pessoa também estaria pagando a conta do próximo irmão. Mas não foi isso que aconteceu. A gente foi prosperando e continuou usando um dinheiro que a gente achava que nunca ia acabar. Acabou, entendeu? Mas tem mais uma coisa. Sem usar, não, Fernanda, eu não usei nenhum serviço. A sua criança numa escola no estado de Massachusetts, ela custa 23 mil por ano, de acordo com o Center for Immigration Studies. Se o pai da criança não paga imposto, tá certo, paga a conta. Mas se ele não paga, a conta não fecha. Tá começando a entender o tamanho do buraco que a gente se enfiou? Agora, se você acha que o seu colega americano tá calado, vendo as pessoas sendo deportadas porque ele odeia imigrante, talvez a gente precisa refletir. Será que em alguns momentos nós não erramos e despertamos os piores sentimentos neles que deixaram eles cegos a ponto de perder a misericórdia? Então, agora que você entendeu o que aconteceu, você quer ficar aqui? Vamos conversar. Eu sabia que esse dia ia chegar. O mundo imaginário que nós criamos acabou. Se prepare para o novo Estados Unidos da América. Eu já conheço e dá para prosperar nele também. Vivo nele com os meus pais desde os anos 80 e 90. Você paga imposto, chora um pouco, porque ninguém gosta, mas mesmo assim você consegue viver melhor. Por isso, quer morar aqui, quer uma chance de permanecer aqui, se adapte à realidade que o americano vive. Não precisa pagar todo o seu imposto de uma vez. Vá se ajustando gradativamente. Está com medo de ir embora? Parcele, pague aos poucos. Mas, pelo amor de Deus, escute o que o seu empregador diz quando ele falar para você assim, eu preciso do W9, eu preciso te colocar no W2. Ele não está tentando tirar vantagem de você. Ele está tentando mostrar ao governo que nós estamos gerando receita. Vai ser bom para todo mundo. Quem sabe, pessoal, uma regularização em massa não chama a atenção de pessoas que têm nas mãos o poder de, principalmente, a gente conseguir uma misericórdia. E também, pessoal, quem sabe Deus não vai olhar pra gente, que tá vendo a gente fazer coisa errada todo dia, e ter misericórdia também. Um dia, o meu marido, revoltado, quando ele chegou no Brasil, ligou para mim e me falou, eu fui humilhado, eu não merecia isso. E eu disse para ele o que eu vou dizer para você, existiu uma lei, nós quebramos. Agora nós precisamos seguir a lei e pedir à nação e a Deus misericórdia. A gente está vivendo esse tempo. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã brasileira, que eu amo você. Você é meu povo, você é meu sangue. Eu quero você aqui. Se aqui for o lugar que Deus te plantou para cumprir um propósito e adicionar com os seus dons, talentos e recursos que você tem. Mas se você não ama esse povo, esse país, volte para o Brasil.
cuide do nosso país também. Ele está precisando de um povo inconformado, bem informado, que sabe o que é uma nação que funciona, para arrancar um safado que estão roubando da nossa gente lá há séculos também. Independente de onde você estiver, nós estamos vivendo o tempo de tirar do altar das nossas vidas o Deus do dinheiro e colocar lá o Deus verdadeiro, o Deus que faz com você como ele fez comigo um dia. Ele é pai, ele cuida de você, ele vai cuidar de você, mas ele também vai te corrigir. Então se programe para ser um cidadão de bem e cumprir as leis onde você for ficar. Fique em paz. Eu estou orando por você, eu estou aqui para servir você.